Muito bem, então, o professor Nuno Rezende é natural de Sinfãs, é doutorado em História da Arte Portuguesa, é mestre em Estudos Locais e Regionais pela Universidade do Porto e é licenciado em História pela Universidade do Minho. Tem investigado nas áreas de História da Arte, Época Moderna e História da Fotografia, História das Populações e Microhistória, Paisagem e Território, Estudos Hidrográficos. É professor auxiliar no Departamento de Ciências e Técnicas de Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Eu estou aqui um pouco deslocado dos meus colegas que têm uma carreira já na área da História que eu não tenho. Apesar da minha formação ser a História, eu agora estou na História da Arte e o que venho aqui fazer é contribuir com algumas imagens. Portanto, gostaria de deixar isso muito claro. O último trabalho que publiquei e o único sobre a Monarquia do Norte foi o trabalho que apresentei no Porto em janeiro e do qual saiu um pequeno artigo publicado na revista Brutéria e esse constitui o meu único currículo na área da história contemporânea de Portugal. Mas tenho que justificar de outra forma. Eu há bastantes anos sou um colecionador ávido de iconografia e de fontes, sobretudo visuais, para a história da monarquia e do período da Primeira República, embora todo o regime me interesse, mas interessa-me sobretudo a Primeira República por variadíssimas razões. E, portanto, ao longo dos anos eu tenho coligido várias fontes, não só visuais, fotografia, gravura e textos e outras obras dentro desse género, mas também memórias, cartas, diários e autobiografias e biografias de personagens quer da República, quer da Monarquia. Portanto, nesse sentido já me sinto um pouco à vontade para tratar alguns nomes por tu, não é? Da história de Portugal, mais aproximada a esta viragem entre a Monarquia e a República. Portanto, agora se me derem alguns minutos e se me fizerem o favor de me darem um lugar para eu passar, eu vou até ao computador de cima e mostrar-vos algumas imagens que trouxe para, de alguma forma, contextualizar o trabalho que fiz desta área. Dos dados que eu coligi, percebi que, de facto, muito disso fazia parte de uma contra-propaganda que eu venho aqui falar. Eu já fiz esta apresentação no Porto, portanto, tenho aqui algumas coisas que, se calhar, alguns de vós já viram e, portanto, vou evitar repetir. É algum do material visual que eu tenho reunido sobre o período até à Monarquia do Norte, antes e o período depois, e são alguns elementos curiosos que também permitem seguir o desenrolar dos acontecimentos ao longo, a partir de 1910 em diante. Por exemplo, este bilhete postal, tem aqui a frente e o verso, é um bilhete postal que eu adquiri há uns anos atrás e é muito curioso, tem assim uma mensagem críptica, mas que documenta, de certa forma, as conspirações que se fariam a partir de Vigo e de outras localidades da Galiza para preparar as entradas nas quais o Pai do Conselho participou algumas vezes ao longo de 1911, 1912, etc. É muito curioso que no artigo que eu publiquei, também publiquei o relato de uma memória de um espanhol que visitou Portugal em 1915 e dizia-se, e portanto também ele aproveitava muito dos rumores, que algumas das intentonas, como os republicanos lhe chamavam, não eram organizadas por monárquicos, mas por republicanos para fazer passar a impressão de que havia um movimento, não é, hostil à República e esse movimento não era efetivamente monárquico. Até que ponto isso será possível comprovar? São muito diversas as fontes e os discursos. Esta é uma obra que eu comprei há uns anos atrás e é muito interessante porque é o resumo de um dos julgamentos do Pai do Conselho. Ele foi julgado em 1912 e é a defesa do advogado dele, que é o Pereira de Sousa, com estes excertos do julgamento. Melhor do que eu, com certeza o professor Armando explicará todo o clima político e sobretudo, que se viveu na Primeira Grande Guerra, e este é um bilhete postal ilustrado daqueles que se faziam enviando da frente da guerra para Portugal uma fotografia com o verso escrito, fazendo alusão a todas as condições que os nossos soldados passaram e que, aliás, com certeza também constituiu parte do rastilho que depois deu origem
ao movimento da monarquia do Norte, ao movimento de Santarém, etc. Eu, no meu trabalho, eu vou passando um pouco à frente, isto são algumas notas que depois eu acompanhava com o texto, mas esta caricatura é muito interessante e demonstra muito bem alguns dos aspectos que até o professor Pedro Vilas Boas Tavares disse, e muito bem, que nós às vezes temos uma ideia muito negativa de nós próprios, mas que é curioso que grande parte da massa crítica ainda hoje é muito semelhante à massa crítica do início do século XX, não é? E que é uma massa muito volúvel que um dia acorda, hoje em dia será um dia acorda do PSD, no outro dia acorda do PS. Nesta altura, se calhar, era um pouco um dia acordavam monárquicos e no outro acordavam republicanos, e esta caricatura é engraçada porque estamos a ver o chefe a falar com a amanuense de uma repartição pública a seguir à implantação da monarquia do Norte, e o amanuense pergunta-lhe o que é que eu hei de escrever no fecho dos 2 ofícios que Vossa Excelência mandou fazer. No que vai para Lisboa escreva Saúde e Fraternidade, portanto em Lisboa estava a República, no que vai para o Porto escreva Deus guarde a Vossa Excelência. Não é? Para percebermos também um pouco, é uma caricatura do tempo, mas também uma caricatura dos portugueses que por vezes são um pouco volúveis, não é? e pouco atreitos a uma certa verticalidade. Eu pus esta imagem não só para ilustrar, eu fui ilustrando um pouco os acontecimentos, mas porque eu dou uma das unidades curriculares, uma das disciplinas é a História da Fotografia, e quando eu dou História da Fotografia em Portugal, há uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos. E hoje tenho cada vez mais essa certeza, a nossa monarquia caiu porque não soube também usar a fotografia. Quando a Rainha Vitória, por exemplo, mandou fazer e distribuir em massa quase os seus retratos fotográficos, conseguiu cativar muito mais a população, que obviamente raramente havia, não é? E passou a vê-la todos os dias. Isso até criou um hábito que ainda hoje é muito comum nas famílias britânicas, que é ter o retrato do rei, ou no caso da rainha e da família real em casa. E em Portugal, embora o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia fossem exímios fotógrafos, é muito curioso, eles utilizavam a fotografia no cotidiano, infelizmente não souberam projetar-se fotograficamente para criar um laço com os seus súbditos. E é curioso que a República percebeu isso muito bem. Esta imagem, que eu costumo dar sempre exemplo nas aulas de História da Fotografia, é uma imagem que já prepara um senhor que vem aí mais à frente, que é o senhor Presidente do Conselho, o senhor Dr. António de Oliveira Salazar. É que este bilhete postal ilustrado mostra um militar, mas a legenda diz Dr. Sidónio Pais. E acumula aqui dois referenciais de líderes que a população respeitava, não é? O académico e o militar, portanto, é só um pouco um título à parte. Bom, e aqui começa um pouco o que eu queria falar. Esta é um excerto de uma revista que se chama A Ilustração Portuguesa. A Ilustração Portuguesa começa antes da República. Antes da República era um pouco... Era mais, naturalmente, para a monarquia, mas depois vai mudar o seu corpo editorial e ela vai se tornar um órgão quase oficial do regime. É uma revista essencialmente de fotografia e, portanto, quando às vezes aparecem estes desenhos, é logo para desconfiar. Este é um desenho, supostamente, do interior do Teatro Éden, no Porto, onde teriam ocorrido agressões e violências contra republicanos perpetrados por monárquicos da cidade. Não é? Mas é curioso, com tantas câmaras fotográficas já disponíveis, com tanta capacidade de fotografar tudo e mais alguma coisa, como eu irei a seguir mostrar, esta é daquelas que não teve de ser feito um desenho. Não é? E isso logo já leva a questionar porque é que algumas imagens eram desenhadas e outras eram fotografadas. Esta capa da Ilustração Portuguesa mostra muito bem a força da propaganda republicana e a utilização da fotografia. Esta é a chegada de um dos responsáveis pela capitulação do movimento no Norte. Ele chega a Lisboa e fotografa-no a pegar numa criança, dando aquela ideia, de facto, da serenidade, da calma,
de que tudo está bem, não é? Transmitindo um ideal de paz e de sossego que causava naturalmente um impacto, não é? Ainda por cima utilizando uma criança nesse sentido. Bom, e o exercício que eu fiz essencialmente, e que volto a repeti-lo aqui, e este é o meu mundo, é o mundo da imagem e sobretudo da imagem fotográfica, é a utilização da fotografia em vários meios. Este é um deles, a ilustração portuguesa, nos jornais e revistas que já utilizavam abundantemente nos anos 10 e nos anos 20 a fotografia, que é a utilização de truques. São mesmo truques, mas que na altura, porque a população não era só iletrada, era também iletrada do ponto de vista da imagem, não compreendia facilmente. Não é? E, portanto, o que aconteceu aqui nesta página, nós temos, visto de frente do lado esquerdo, temos duas fotografias, e a de cima é, conforme diz a legenda, a fotografia da implantação da monarquia, ou no caso da reimplantação da monarquia. Então vêm-se algumas pessoas agrupadas a assistir, e eu ampliei aquele quadrado, aquele retângulo vermelho, para verem melhor o agrupamento junto à varanda, onde nós ouvimos agora a encenação desse discurso, onde foi feita essa proclamação pública à cidade do Porto. E em baixo, no retângulo a verde, nós vemos o dia 13 de fevereiro, quando a República foi reimplantada na cidade, e portanto vemos muito mais pessoas, supostamente, muito mais cabeças, muito mais pessoas na janela, etc. Eu logo desconfiei que, de facto, para umas coisas houvesse uma câmara próxima, uma câmara fotográfica, e para outras não, e comecei a olhar com atenção estas duas fotografias e percebi que a de cima nem sequer é em 1919. A primeira fotografia é antes de 1909, porque bastava consultar os projetos da Câmara, e quem conhece o Porto, esta é a Rua Augusto Rosa, ela não teve esta configuração antes de 1909. Portanto, a primeira fotografia é claramente uma fotografia que não corresponde à verdade. E a segunda, em baixo, embora de facto mostre uma multidão quase apinhada e concentrada, nem sequer mostra o mesmo sítio e não é referente ao dia 13 de fevereiro, depois consegui descobrir que era uma festividade das muitas que ocorrem no Porto e que agrupavam os indivíduos em determinadas zonas da cidade. Portanto, era muito comum utilizar-se a fotografia para mentir e para utilizar a propaganda, naturalmente no caso do lado republicano. E, portanto, estas coisas de retocar a fotografia, de ampliar ou utilizar os chamados planos fechados para mostrar mais pessoas do que aquelas que tinham, que é o caso da fotografia em baixo, era algo muito comum. Aliás, há imensas fotografias de ajuntamentos na cidade do Porto, nomeadamente no Carnaval, e que juntam muito mais pessoas que, bom, e aí temos que ser honestos, quer na implantação, quer na reimplantação, ou de monarquia ou de república, não é? Como, por exemplo, estas fotografias. Esta é muito interessante porque a República também tentou um pouco mascarar, não é, o período antes de 1910. Esta é a visita do rei Dom Manuel II em 1908 e para quem conhece esta zona é de facto impressionante. Estamos a falar da atual Praça da Liberdade, aquele edifício que está ali agora é um hotel, mas a quantidade de pessoas que se juntou na Praça da Liberdade é absolutamente notável, como podem ver. E depois, de facto, há poucas fotografias que mostram. Esta provavelmente poderá ser uma fotografia original, mas eu também coloco algumas reservas, porque de facto a grande obra que saiu do Rocha Martins sobre a monarquia do Norte, ela própria também utiliza a fotografia para mascarar um pouco o que aconteceu, mas esta fotografia mostra o sítio onde foi proclamado e nós ouvimos há pouco esse discurso. Bom, depois tenho aqui alguma iconografia, não vou aborrecer-vos com isso, alguns exemplos até de material que foi produzido. Eu tenho, é raro, mas saiu depois de 1919 um livrinho com o facsímile dos diários da Junta, portanto o equivalente ao Diário da República. Legislou-se muito durante aquele mês, inclusive eu que sou de Sinfãs e próximo de Lamego, e tenho uma afetividade à cidade de Lamego. O Lamego foi distrito durante um mês, não é? Que aliás é uma aspiração
clamei, sempre quis ter, e graças à monarquia do Norte teve essa aspiração. Bom, depois também há uma fotografia icónica, e esta eu acho que é de todo o movimento, a partir de 19 de janeiro até 13 de fevereiro. Esta é a grande fotografia icónica do movimento, que é de facto verdadeira e que até respira alguma capacidade, não é, de inspirar e de motivar os monárquicos, porque de facto representa o içar da bandeira em Monsanto, em Lisboa. E depois tenho aqui mais algumas. Esta é uma fotografia que eu também adquiri há uns anos atrás. É uma fotografia de vários presos, que depois acabam por ser presos políticos, no Aljube do Porto. Uma fotografia muito interessante, em que se vê alguns personagens na primeira fila conhecidas, o Conde de Mangualda, etc. Depois também falou-se aqui no Paiva Conceiro que de facto conseguiu manter mais integramente toda a sua posição antes, durante a Primeira República e muito depois dela, mas, e creio que o professor Armando saberá melhor do que eu, a monarquia do Norte depois também deu origem a dissidências e a separações que depois resultaram, por exemplo, pelo aproveitamento do integralismo lusitano, que acabou por tomar a dianteira na questão dinástica e publicar, por exemplo, estes documentos que acabaram até por comprometer um pouco a relação do Paiva Conceiro com o Sr. Dom Manuel II. E termino agora, porque de facto não quero mesmo maçar-vos, com este belíssimo livro que descobri há poucos anos. É um livro do Teixeira de Pascoais, um dos nossos maiores escritores, e que escreveu em 1919, esta edição é de 1925, mas este drama foi escrito em 1919, e acho que isso é muito significativo de uma certa necessidade de restaurar uma memória que estava a ser vilipendiada, ainda hoje que é a memória do Sr. Rei Dom Carlos de Bragança, e o Teixeira de Pascoais faz, quanto a mim, uma das melhores obras que evocam a memória desse grande homem, que foi o Rei Dom Carlos. E nesta obra ele tem esta frase extraordinária, não é? Que é: o amor há de vencer o ódio, postas estas palavras na boca do Sr. Dom Carlos I, o amor há de vencer o ódio e Portugal renascerá da morte. E acho que é quase uma mensagem sobre o que infelizmente não veio a acontecer, não é? Que se nós pensarmos que a República em parte foi fundada no ódio, acabou por não ter essa mensagem de esperança que se procurava. Eu agradeço de facto a vossa atenção e depois fico disponível para qualquer questão que me queiram colocar. Muito obrigado.